Então, como nós dissemos, vamos trabalhar orgulho e a humildade, capítulo 7. Se você quiser, pode abrir o seu evangelho, capítulo 7, o orgulho e a humildade. Vamos para a nossa primeira tela. A humildade é virtude muito esquecida entre nós, entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induzir ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Irmão Neto, ele já começa trazendo uma referência fortíssima, né? Jesus, nosso mestre divino, maravilhoso. É verdade. A gente abraça a todos, né, que estão nos acompanhando agora ao vivo, né? A gente está aqui em João Pessoa e trazendo um tema que foi escolhido pelo pessoal, né, no Facebook, na rede social, mas trabalhando dentro de uma visão muito atual, né? A humildade, é interessante que a gente reflita quando se coloca essa proposta, né, da mensagem do Bispo Adolfo, que a gente não se adorne de virtudes, né? Quer dizer, é como se a gente, na verdade, usasse alguns enfeites, né? E é muito comum que a gente faça isso, a gente queira transparecer o que não é, que a gente queira demonstrar aquilo que de verdade a gente não consegue ser no dia a dia. Então, quando eu visualizo essa ideia do adorno, né, são as coisas que a gente assume, são as características que a gente adota, são as palavras que a gente expressa, mas tudo isso não está carregado de sentimento, não está carregado de compromisso íntimo na vivência daquilo que de fato a gente acredita. Então, nesse contexto, quando ele faz a referência, né, trazendo a proposta de Jesus como sendo a humildade, a excelência da humildade, é porque Jesus, em vários momentos de sua passagem, ele adota uma postura de humildade, especialmente se nós formos avaliar no final da sua trajetória aqui na Terra, quando ele é preso, né, açoitado, é crucificado, mas ele adota uma postura de humildade muito grande, porque entende e observa ao longo do tempo. Ele não se vincula especificamente a um olhar temporal, ele se coloca com uma visão, como ele mesmo diz, né? Depois que eu for levantado, né, os homens, as pessoas virão até mim. Então, esse contexto de ele ter sido levantado naquelas condições da crucificação, que naquele momento representava, na verdade, uma grande humilhação. Até as pessoas que se encontravam, e Emmanuel tem uma fala muito bonita no livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel diz que as pessoas que estavam ali vendo a cena da crucificação, né, alguns zombavam, dizendo, já que tu és o Filho de Deus, então desce daí agora. Mas se nós olharmos hoje, o símbolo da cruz, ele representa para muitas pessoas a identificação imediata com a figura do Cristo, né? E a cruz, ela representa para nós, na verdade, dentro de vários contextos, né? Mas é uma mensagem de humildade, é uma mensagem de crescimento, de sacrifício, de renúncia, de amor e de tantas outras que podem ter a sua interpretação natural. Então é importante que nós tenhamos essa figura do Cristo como uma figura de humildade, mas sobretudo que nós procuremos a essência desse vínculo com a proposta de Jesus, porque é essa essência de verdade que vai permitir que a gente não fique usando enfeites na sociedade, né, tão necessitada que nós temos hoje de bons exemplos. E no texto, né, quando o bispo fala, sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, mas na verdade nós temos virtudes sim, mas é importante a gente ter o autoconhecimento, o autodescobrimento para entender quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes
E a humildade justamente ajuda a gente ter essa percepção de quem nós realmente somos e o que é necessário para trilhar o caminho da evolução, ok? Então vamos dar continuidade com o próximo slide. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensadas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus los retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que vossos cérebros orgulhosos engendram. É interessante, Denis, aqui ele traz duas referências. A questão do orgulho, né, como sendo uma coisa bastante terrível, e também o apego aos bens materiais, não é isso? O orgulho, orgulho. Nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são os dois grandes adversários do homem, as duas maiores barreiras ao seu progresso. O orgulho, primeiro o orgulho e depois o egoísmo. Então, é muito interessante que quando nós nos distanciamos da mensagem do Cristo, quando nós nos distanciamos desse estudo, da realidade nossa, que é a de um espírito em evolução, vindo da vida simples, e que chegará à angelitude por forças da vontade de Deus e da vontade do próprio. Neste jogo da força de Deus com a força do homem, o homem chegará lá, mas o homem esquece quão importante é o homem aprofundar-se na sua essência espiritual, aprofundar-se nos estudos que explicariam a ele de onde ele veio, quem ele é. Mas, mais uma vez, o orgulho o orgulho deixa claro que aquele orgulhoso, ele, na verdade, ele passa por um processo de ignorância da realidade maior. Então, nós não deveríamos jamais ter esse orgulho que muitas vezes nos coloca como melhores, maiores, superiores aos nossos irmãos, quando muitas vezes aqueles que têm mais vivência, aqueles que possuíram em outras oportunidades a oportunidade do crescimento, deveriam reconhecer isto. Então, realmente, o orgulho é o terrível adversário do que nós estamos querendo desenvolver hoje, que é a humildade, né? Exatamente. Eu acho que é isso. E também da própria evolução espiritual, não é isso? Um ponto também, além do que Denis colocou, que é muito pertinente, né? Nós temos ainda uma situação de sofrimento, né? Quando o sofrimento ele vem bater a nossa porta, e aí como é que a gente lida com essa situação, né, do sofrimento? Na medida em que a gente observa, por exemplo, alguém que tem vários recursos, né, financeiros, econômico-financeiros, e às vezes essa pessoa perde, né, tudo que tinha, ou perde uma boa parte do que tinha. Nossa Senhora. É muito comum a gente escutar aquela interrogação, né? Por quê? Como é que Deus faz uma coisa dessa comigo? Muito bom. O texto tinha... Né? E aí a gente para refletir assim, será que de fato todos nós, né, somos assim tão, né, nessa condição da matéria, né, da questão financeira, da questão econômica? Será que de fato nós estamos preparados para lidar com essas situações? E aí a gente volta para a realidade do Cristo, porque ele diz: o Filho do Homem não tem aonde deitar sua cabeça. Jesus passa pela terra, ele não tem qualquer tipo de recursos, né, materiais, ele não tem onde morar. Então é o paradoxo, na verdade, que se coloca, né, para a gente. E quando a gente vai observar essa condição financeira, e a semana passada eu vi uma palestra muito interessante de Haroldo Dutra falando justamente sobre isso, o sim e o não de Deus. Às vezes, quantos projetos a gente coloca na vida da gente, e aí ele dizia assim, quando Deus diz sim, é muito bom.
Porque todas as coisas que a gente projetou, elas se realizam. Vai, então a vai construção, ela é visual. Aí ele perguntava, e quando Deus diz não? Quando a gente faz um projeto e Deus diz não. Aí a reflexão e a oportunidade do crescimento. Porque a construção, ela é invisível e ela é interna. Né? Deus constrói dentro de nós quando a gente se dispõe. Então esse paralelo a gente precisa ter. É muito importante que a gente reflita em torno disso, porque isso leva a gente a pensar na vida, na morte. Isso leva a gente a pensar naquilo que a gente não tem efetivamente, porque nós somos meros depositários, né, vamos dizer assim. Tudo que Deus nos concede, Ele nos concede por depósito. Os bens que a gente diz que tem, mas não tem, porque nada nos pertence de fato. Né? E para fechar, tinha um amigo que eu conversava com ele, ele dizia assim, daqui a gente não leva nem o CPF, né? E ele se assustou. Aí ele disse, mas como? Eu disse, sim, você pensou que fosse chegar no mundo espiritual com o CPF, a identidade, né? Então daqui a gente não leva efetivamente. É o contrário, na outra existência ganha o CPF novo, né? O CPF novo. Novo. Mas legal. É bacana para a gente pensar nisso, né? Do que a gente vai levar de fato? A gente vai levar nossas construções íntimas, as virtudes, e também vamos continuar levando os nossos defeitos para um aprimoramento. É sempre um problema. O reino dos céus foi prometido aos humildes, aos pobres de espírito, né? Uma coisa aos humildes é muito difícil. E quanto mais alto você sobe na estrutura de algumas instituições políticas, na estrutura de alguns órgãos ou de algumas indústrias, quanto mais se sobe na estrutura, você questiona, poxa, agora que eu estou aqui no alto, será que o céu que Jesus prometeu para os humildes, para os pobres de espírito, causa aquela confusão? Ou seja, tenhamos muito cuidado, porque realmente o orgulho, a humildade, sim, é que vai abrir as portas para esse reino dos céus. Exatamente. E para fechar aqui, eu sei pra que fechar, o Nanda está querendo ir para a próxima, né? Mas é porque o tema é palpitante. Olha, fiquem à vontade, evangelho no lar é isso, vamos estudar. Para fechar, a gente lembra daquela passagem, né, que Jesus se refere ao homem, que ele se vê com todas as condições financeiras, materiais favoráveis. Né? Quando ele vê o celeiro, agora eu vou guardar tudo que eu tenho no celeiro, passagem, né? E aí quando ele termina de dizer aquele momento lá, que ele se reconhece com todas as possibilidades materiais favoráveis, aí vem a voz do Senhor e diz, insensato, né? Ainda esta noite levarei a tua alma. Então, na verdade, tudo aquilo que ele estava semeando para os herdeiros, vamos dizer assim. Pois é. Mas e as construções, aquelas que nós aqui precisamos encaminhar, né? Aí vamos fluindo. Então, vamos para o próximo slide. Ó rico, enquanto dormes sobre dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos? Vã utopia de pseudofilósofos! Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença haverá entre vós? Então, novamente, ele vem trazendo mais uma vez a referência material, do apego aos bens materiais e o orgulho que isso aplica ao espírito humano. A gente lembra quando se referiam às pessoas no passado, né, aos nobres, se dizia que tinha sangue azul. Sangue né? azul. E sangue azul é muito interessante porque, no final das contas, o que a gente vê é que todos nós somos iguais. Né? É como a mensagem do Bispo Adolfo, se nós colocarmos duas pessoas uma ao lado da outra, a gente não consegue fazer distinção. Exatamente. Então, assim, é um equívoco nos imaginarmos melhores do que outras pessoas pelas condições, aliás, por qualquer materiais, condição, por qualquer condição. Há uma passagem bem interessante de um acontecimento com Chico Xavier.
né, em que o grupo que estava caminhando com Chico, se não me engano, em Uberaba, e Chico saiu de onde ele estava no grupo e saiu para conversar com uma pessoa, um pedinte. E aí Chico retornou para o grupo e seguiu o caminho, né? E as pessoas imaginaram que Chico tinha ido até lá para abençoar, para levar uma palavra de conforto e tal. E lá pela noite alguém lembrou, né, do pedinte. E aí foi: Chico, e aquele homem lá que você foi assistir e tal? Aí Chico disse: aquele espírito, aquele amigo, é uma das almas que se encontra em suas últimas encarnações aqui na Terra. Eita! Ele pediu para vir nessa condição para poder expurgar praticamente assim, aquilo que seria já nas últimas, né? Então era um espírito já bastante esclarecido, bastante né, desperto para a realidade espiritual, e que tinha pedido para vir naquela condição para exercitar ainda mais a condição de humildade, né? Fantástico. Então, não dá para a gente ver pelas aparências, né? Não dá para a gente fazer qualquer tipo de comparação, de julgamento, né? Acharmos que somos melhores porque Deus nos permitiu uma determinada condição, porque às vezes somos nós que somos ajudados. E é interessante quando a gente diz assim que vai para um trabalho social, né, uma atividade social, nós vamos usar os assistidos. Quem são os assistidos verdadeiramente? Muitas das vezes somos nós. A alegria que aquelas pessoas trazem até nós é uma coisa maravilhosa. E nós somos assistidos. É uma maravilha. E o que nós aprendemos convivendo com essas pessoas, né? Convivendo. E muitas em dificuldades financeiras imensas, mas ali sem reclamar tanto da vida. Quando muitas vezes nós temos uma pequena perda, aí já fazemos daquilo uma onda, uma marolinha. Para nós, a gente já disse que foi uma onda de 30 metros de altura. Exatamente. Uma coisa, né? É verdade. Então, vamos aqui, pessoal, para interação. Nós temos o nosso querido Rodrigo Martins dizendo: difícil, sempre trabalhando e fazendo uma autoanálise. Então, realmente, nós entendemos que muitas vezes o viver é difícil porque traz os desafios existenciais, mas realmente é importante ir fazendo a nossa autoanálise para que nós possamos nos melhorar cada vez mais. A Fernanda Queiroz diz assim: o orgulho ainda é o grande vilão, como podemos não ser orgulhosos? Realmente na nosso atual momento é bem comum a gente ser orgulhoso, mas Fernanda, a gente está lutando para sair dessa condição de ser orgulhoso. Nós agradecemos a sua participação. Rodrigo Martins, ele diz: e também colocar-se no lugar do outro, a empatia também ajuda. A questão da empatia, né, gente? Muito importante quando a gente tem essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, é muito importante. Vamos agora a uma pergunta. Sim, exatamente. Por isso que eu deixei agora para o finalzinho. Tem uma pergunta aqui da nossa querida Cláudia Leister. Como encontrar o meio termo que nos permite manter a autoestima e não exceder no egoísmo? Gente, como é que a gente faz isso, hein? Aí a gente precisa refletir, né? Porque assim, Cláudia, essa tua pergunta ela é muito bacana. A questão pra gente, eu acho que passa muito pelo bom senso, né? Porque assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que ele trata do homem de bem, há uma definição muito legal que a gente pode avaliar. E me deu assim muita esperança quando eu li essa questão. Porque diz: o homem de bem, a mulher de bem, né? Trazendo para a atualidade, né? Questão de gênero. Exatamente. É aquele que faz todo o bem que está a seu alcance. Então, nos coloca a todos no mesmo patamar. E isso é muito bom. Porque não é aquela condição do Cristo que se encontra nesse aspecto distante da nossa condição. Mas é a oportunidade que eu tenho e você tem de realizarmos o bem que está ao nosso alcance. E esse bem nós temos como referencial pela análise da nossa consciência. No final, a gente vê que é uma questão complexa, mas ao mesmo tempo é uma questão que tem a sua simplicidade na proposta de Jesus, quando ele nos propõe fazer aos outros tudo aquilo que tu desejas que os outros te façam. E na medida em que a gente vai apurando esse conceito do fazer aos outros, né, trabalhando a nossa questão do egoísmo, do orgulho, a gente vai se descobrindo em atitudes que a gente nem imaginava que eram atitudes egoístas. Mas isso naturalmente vem com o tempo, com a reflexão. Todos nós nos encontramos no caminho, nessa construção do dia a dia, de avaliar e reavaliar nossa conduta, nossos procedimentos.
para que a gente possa, enfim, trabalhar com essa visão mais aprofundada. Fica aqui como sugestão as reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dessa parte do homem de bem, e também das questões do autoconhecimento, nas questões 918, 919, do Livro dos Espíritos, que são muito oportunas e que nos trazem, de fato, oportunidades maravilhosas de reflexão. Pronto, vamos aqui só com mais 2 interações para a gente dar seguimento ao nosso estudo, né? A Cristiane Bittar falou que o orgulho traz preconceito e o ressentimento e cicatrizes terríveis na alma. Eu acho que ela quis dizer também a questão que vai trazendo para o consciente coisas que estão enterradas no nosso inconsciente, né? E o Luiz Henrique Góes nos diz: estamos nesse plano terreno para nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Aí ele faz uma citação: ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eis o grande objetivo da vida, que é uma frase do Constantin Vigil. Gente, nós agradecemos, né, a participação, continue interagindo, mas agora nós vamos para o nosso próximo slide. Orgulhosos, que éreis antes de serem nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais a elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da aventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então, Denis retoma aquilo que você falou, né? De repente, nós já estamos tão fixos nas questões materiais, sociais, status social, que quando acontece alguma coisa, a gente realmente fica desesperado e a gente esquece justamente dessa referência que ele está falando, que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, né? Exatamente. O grande problema do orgulho que chega aos homens que conquistam alguma coisa de material é porque nós, realmente, mais uma vez, não temos esse conhecimento maior da nossa realidade, que é sermos um espírito em evolução. O espiritismo, ele é maravilhoso porque ele deixa claro que todos nós somos espíritos em evolução. E isso foi o que mais me encantou. Foi o que mais me encantou na doutrina espírita. Foi percebermos que conforme tinha lá numa passagem do livro de Mateus, no capítulo 18, se eu não me engano, no versículo 14, essa parábola é a parábola do bom pastor que conhece suas ovelhas pelo nome, e no final ele dizia: assim também é desejo do Pai, que nenhuma das suas ovelhas se perca. Então, na palestra que naquele tempo eu ouvia no Centro Espírita, então nós víamos o palestrante deixar claro que todos chegariam aos céus, à perfeição, e eu entrava dizendo: meu Deus do céu, eu sempre imaginei que alguns seriam escolhidos, e eu, na minha inocência, ou tal, na minha ignorância, é o mais certo, né? Na minha ignorância, eu disse: meu Deus do céu, como que alguns estarão ao meu lado? Eu era muito jovem, lá em Fortaleza tinha 16 anos. Ainda não era espírita porque precisava me ambientar. Meus pais católicos, eles não sabiam, desconheciam. Aí eu pensava: meu Deus do céu, que negócio é esse de todos chegarem aos céus? Aí eu me toquei, eu disse, aquilo foi uma facada para um jovem que de tradição católica, de repente percebeu que todos chegariam, todos atingiriam a perfeição, né? Então, basicamente, esse orgulho que tanto prejudica a nós e aos que estão ao nosso redor, ele realmente só é combatido através desse conhecimento, né?
E os espíritos, a doutrina espírita teve outra vantagem. Uhum. Os espíritos traziam informações, Chico Xavier como referência. Né? Os espíritos deixando claro. Né? Nós vemos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que uma rainha da França chega do outro lado, meu reino não é desse mundo, é o capítulo 2 do Evangelho. Certo. Ela dizendo, meu Deus do céu, quanta surpresa para mim, ao adentrar no mundo espiritual, encontrar serviçais do meu palácio com tanta luz. Eu achei aquilo espetacular. É maravilhoso. Eu achei espetacular títulos da terra não valerem nada do outro lado. É impressionante. Então esta doutrina maravilhosa, ela tem muito conteúdo para colocar a cada um de nós numa posição mais real, sempre alertando que o segredo para o combate ao orgulho, ao egoísmo e a todos os grandes defeitos passa por um estudo dos defeitos de cada um. Exatamente. Um dia o ser humano ele trabalhará mais na fase da educação infanto-juvenil, o estudo e o direcionamento e o esclarecimento de o que cada um que está ali, cada jovem, cada criança é, de onde veio, para onde vai, dando aquela ideia de que todos são iguais. Exatamente, né? Como o texto aqui está trazendo. Como o texto diz, né? Diz aí, só as virtudes os distinguem, não os títulos, não é isso? Exatamente, você vai ver. Nós somos iguais, né? Então, saídos do mesmo Deus. Então, sobre isso, dos títulos que ela lê no texto, vem logo aquela rainha da França. Lembro daquela passagem, então, exatamente. Basicamente, nós tenhamos essa certeza de que o maior título que nós devemos buscar, né, é o título de verdadeiro cristão. O título de homem de bem, que Neto já falou. É aquele homem que... Mas acho que eu já falei demais. Passa para o outro. Tá tão inspirado, mas nós devemos dar continuidade. Aqui, que eu queria colocar ainda, esse tema hoje realmente ele é um tema... Ele é muito profundo, gente. Ele traz muita coisa, muito conteúdo psicológico só também. Lembrar o seguinte, nessa tela que a gente estava discutindo, né, em torno dela agora, valida ainda mais a grandeza de Jesus. Porque Jesus chegou ao ponto que chegou pelas suas próprias condições, pelos seus méritos, né? Ele não foi criado já naquela condição. Então ele já alcançou aquela realidade gradativamente para que ele pudesse ir se desenvolvendo e crescendo e chegar ao ponto que chegou e poder nos convidar a fazer esse mesmo caminho. E fechando, eu lembro aquela passagem em que ele fala: o homem que ouve a minha palavra e as põe em prática, assemelha-se ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Importante. Então o conhecimento é fundamental, mas tão importante quanto o conhecimento é a prática que nós deveremos buscar a partir desse conhecimento que a gente tem. Ok, então vamos agora para o nosso próximo slide. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as falhas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Olha que momento do texto extremamente consolador, não é isso? Essa mensagem já dá um evangelho. Nossa, só o slide já dá um estudo completo. Exatamente. Na verdade, quando a gente olha na relação que a gente tem com as pessoas, é muito comum que a gente sofra eventualmente injustiças. E que a gente diferencie o que é a injustiça do que é justiça. Porque tem determinadas situações que em alguns comentários eles são pertinentes, eles são necessários. Algumas pessoas que se aproximam da gente a fim de nos alertar sobre os nossos erros, sobre os nossos equívocos, sobre aquilo que a gente precisa melhorar. E a gente normalmente taxa tudo isso numa mesma sacola como sendo injustiça. Certo. Então é importante que a gente consiga diferenciar o que é um comentário, ainda que seja infeliz no tom,
mas que seja verdadeiro e autêntico, para que a gente possa aproveitar aquele momento para crescer, entendendo que a crítica, mesmo sendo feita de forma desarmonizada, vamos dizer assim, mas ela é uma crítica que merece uma reflexão. Daquela que é colocada aqui no texto, que a gente entende como sendo aquele ponto que realmente é injusto, né? Nós estamos sofrendo uma acusação, por exemplo, de algo que nós não fizemos. Entendo. E qual é a tendência nossa numa situação dessa, né? É sair alardeando aos quatro cantos, dizendo a todo mundo quanto a gente foi, né, injustiçado. E a proposta é exatamente no sentido contrário, né? Que a gente receba aquela acusação, mesmo que ela seja injusta, né? E aí a gente possa refletir em torno daquele comprometimento que a gente não teve, mas manter a nossa consciência tranquila pela oportunidade que nos foi dada de crescer. Porque se nós temos a Jesus como modelo e guia, ele foi acusado de quantas coisas das quais ele não cometeu. Muitas coisas. Né? E quando Judas chega até ele, que ele dá a última oportunidade a Judas, né? Quando ele diz, amigo, aqui vens. E aí é interessante porque começa todo o processo de prisão, de flagelação. Mas nesse contexto há um destaque muito bacana quando Pilatos apresenta Jesus à multidão. Porque, segundo Emmanuel, é a melhor definição que foi dada de Jesus. Quando ele apresenta Jesus à multidão e diz, eis o homem. O homem integral, né? O homem que para nós é uma grande referência. Exatamente. Então, de fato, Jesus como modelo e guia, conforme a gente vê na questão 625, né, do Livro dos Espíritos, ele traz para nós uma mensagem. E a gente precisa refletir em torno dessa proposta para a gente poder transitar no mundo numa situação mais equilibrada, mais serena. Porque normalmente quando a gente sofre uma injustiça, a gente sai bradando nas rádios, entre aspas, e com todas as pessoas que a gente conhece, do quanto a gente foi injustiçado. O momento é de entrar no nosso mundo íntimo e refletir como mais uma oportunidade de crescimento para a nossa própria vida. Exatamente. Aqui nós temos a interação da nossa irmã Elisângela Cruz, que é a Vida e Luz, onde ela diz, o nosso cotidiano lidamos frequentemente com orgulho e esquecemos de amar uns aos outros, como eu vos amei, né? Ela retomando a passagem de Jesus. Então, exatamente, né? Diante de toda desse nosso cotidiano, nós podemos encontrar situações de injustiça, como o nosso irmão Neto falou, mas nós devemos sempre exercitar o perdão e a renúncia, como o texto nos sugere, porque Deus é quem sabe quem nós verdadeiramente somos e poderá nos recompensar caso realmente sejamos vítimas de injustiça. E o nosso querido Rodrigo Martins volta com outra colocação, deixar de nos colocarmos sempre como o centro das atenções, a vaidade. Ela é a prima irmã do egoísmo. Então nós agradecemos aí a participação do nosso querido Rodrigo Martins e vamos para o nosso próximo slide. Essa já foi. Já foi, então a próxima. Então vamos lá, é o nosso último slide, inclusive. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que finalmente a humildade, a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo Bispo de Argel. Olha, Denis, esse slide captou exatamente aquilo que você tinha comentado, né? A questão da doutrina espírita, com os espíritos vindo nos avisar. E tem aí tudo disponível para nós, para estudar à vontade, basta ter a nossa vontade, não é isso? É verdade, como
aí o texto fala da pobre raça humana e que os espíritos estão aqui trazendo essa mensagem de alerta, também de conforto, que nós façamos a nossa grande reforma. É muito difícil nós querermos mudar por uma natural tendência ao misoneísmo, ou seja, a tendência a mantermos o que já existe. Então nós muitas vezes evitamos, por orgulho, reconhecer os nossos defeitos. Quem de nós não tem defeitos? Então nós temos uma tendência a não querermos a mudança. Aí chega um espírito, fala 1001 coisas, mas nós até parece que nós não temos aquilo. Não é com a gente. E qual a solução? É nós estudarmos a nossa personalidade. Neto já falou que a questão 918 e 919 são importantíssimas. Qual a solução para nós quebrarmos então de uma vez por todas este orgulho que permanece dentro de nós? Nós tentarmos conhecer os nossos defeitos. E a questão 919 e a 919A, ela explica, né? Façais um estudo diário da sua conduta, do seu dia a dia. Exatamente. E verifiqueis se um outro te fazendo aquilo que você fez no dia a dia, se você acharia, concorde, acharia bom, acharia natural. Mas a dificuldade é grande. O ser humano, ele não prioriza o estudo da alma, ele prioriza a acumulação dos bens. Nós temos visto problemas da busca pelo financeiro gerarem um mundo de problemas, fugindo um pouco do orgulho, né? Exatamente. Aliás, até um pouco de orgulho. Certas famílias, certos pais estruturam a sua vida, certos lares imaginam que tudo vai se resolver com o acúmulo de haveres, de dinheiros, né? Quantas histórias. A história mais bonita que eu vi, Divaldo Pereira Franco contava uma das 10 maiores universidades do mundo, a Universidade de Stanford, na Califórnia. Eu não sei se é em Los Angeles, não sei onde fica. Eu também sei que é na Califórnia. Não tenho noção, né? também. O senador, não sei o que, Stanford, senador riquíssimo, muitas propriedades, muitos bens, casado com uma mulher então belíssima, que andava com joias maravilhosas e que vivia na alta cúpula social daquela época. Ela não olhava para uma criança que um dia foi a um orfanato e que lá, pela primeira vez, brincou como criança, né? Eu não sei se vocês conhecem a história, né? Não. Leland Stanford, né? O pequeno Leland, né? E conclusão. Sempre isso me trouxe muita reflexão. Porque aquele casal buscou manter-se num mundo de riqueza e de poder, né? E o final da história é impressionante. A criança, ela morre de tanto pedir: mamãe, papai, deixe-me ir brincar com os meus irmãozinhos. Aí os pais mantiveram a criança afastada. Você não é daquele círculo. Você é de uma classe. Você é filho do senador. Você é meu filho de uma mulher belíssima, não sei o quê. O que aconteceu? De tanto insistirem a criança não recebeu o carinho dos amiguinhos, a criança adoeceu. E o médico disse: não vamos deixar realmente a criança buscar o contato com aquelas crianças tão humildes, tão pobres. Essa criança rica, a roupa da criança era roupa belíssima. Então, conclusão. Só para finalizar, eles afastam a criança para um passeio pela Europa e a criança vai piorando, até que quando chega na Itália, depois de passar por Londres, por Paris, quando chega em Roma, a criança, doente demais, chega e diz: mamãe, eu estou vendo os meus amiguinhos virem me buscar. E a mãe não acredita. Uau. Mamãe, os meus amiguinhos, aquelas crianças de orfanato, aquelas crianças humildes. E a criança se foi. Nossa. 2 anos depois, de tristeza, morre o poderoso senador Stanford. E aquela mulher resolve então
fazer, numa das fazendas, num daqueles cantos que ela tinha, fazer uma escola para educar aquelas crianças. Certo. E começou a vender todos os bens para educar as crianças, e foram crescendo. Não, vou fazer agora o ensino superior. Exatamente, o médio, depois o superior. Aí depois eu vou vender mais uma fazenda para fazer uma faculdade. E no final ela vendeu todas as joias para criar a Universidade de Stanford. Uma das 10 maiores do mundo hoje em dia. Exatamente. Então, na virada do século retrasado para o século passado, nós vemos então uma mulher que se despiu da vaidade, se desfez de tanta fama, poder, porque ela encontrou quanto sofrimento, quão profundo, quão grandioso foi o processo de transformação da alma daquela mulher, diante que segurou do processo, todo aquele processo de transformação. Exatamente. E adotou aquelas crianças humildes e fez daquelas crianças filhas dela. Exatamente. E deu tudo o que tinha para aquelas crianças. Então, basicamente, esse egoísmo, esse orgulho, essa pobre raça humana que o texto fala, desaparecerá, porque realmente, através das reencarnações, cada um de nós experimentará, o nosso momento da grande mudança. Exatamente. Então, gente, olha, o evangelho tá bom demais. Se a gente pudesse, a gente ficaria mais tempo, né? Mas é o nosso compromisso também com o horário. Então, nós vamos agora para os abraços carinhosos das pessoas que estão nos acompanhando. A Tatiane Lorenz, que é a Tita, Cláudia Leister, a Cristiane Bittar, Elisângela Cruz, Fernanda Queiroz, Rodrigo Martins, Luiz Henrique Góes, todos os internautas aqui de João Pessoa, que às vezes não entram no chat, mas a gente sabe que estão nos acompanhando. E um abração. E um beijão para Paulinha, tá? Então nós agradecemos, e todos vocês, os demais internautas que estão nos acompanhando, que não estão logados na Rede Amigo Espírita, mas estão aqui conosco pelo vídeo, pelo áudio. Nós vamos agora transmitir para vocês os temas da próxima semana, ok? Vamos lá. Então, como vocês sabem, você é que escolhe o tema do nosso Evangelho Online. Você pode entrar no facebook.com/FESPB, que é a Federação Espírita Paraibana, e a enquete já está lá para você votar em um desses temas que eu vou falar agora. Pode ser o mal e o remédio, capítulo 5, legal. Fazer o bem sem ostentação, bastante interessante, capítulo 8. Ou a porta estreita, capítulo 18. Então você pode votar lá no nosso Facebook, a enquete já está disponível. Nós realmente pedimos que vocês acessem o Facebook, a página da Federação Espírita Paraibana, façam esse ato de democracia, não precisa de título de eleitor, votem no tema que vocês mais gostam, para que nós possamos trabalhar na próxima sexta-feira. Então, para terminar, nós gostaríamos de passar essa mensagem. Se você quer ajudar uma família, você quer ajudar uma pessoa, ensine essa pessoa a fazer o evangelho no lar. Diga a ela como faz, dê a ela de presente um livro edificante para que ela possa fazer o evangelho. Assim, todos nós vamos poder nos sintonizar com os bons espíritos e ter essa força de vontade, essa garra para superar os nossos problemas pessoais e também trabalhar a humildade, que foi o tema de hoje. Então nós convidamos a todos a ficarem em posição confortável, mentalizar o Mestre Jesus e também neste momento, se a gente tem alguém que está passando por uma dificuldade, por uma doença, enfim, que nós possamos visualizar esta pessoa e nesse momento lançar para esta pessoa ou esta família a nossa vibração de fraternidade, de luz, de amor, de saúde e de sucesso, pois a prece é uma caridade espiritual que nós podemos beneficiar os nossos irmãos através do nosso magnetismo pessoal unido ao magnetismo espiritual dos nossos queridos mentores espirituais, ajudando as pessoas. Então, que nós possamos lançar este pensamento de luz, de solidariedade, de amor a essas pessoas que estão passando por dificuldades e tanto pedem preces, pedem consolação, pedem a solução
de todos os problemas. Nós agradecemos a Deus esta oportunidade de estar aqui pela internet com todos vocês internautas. Agradecemos, é muita gratidão, pois isso preenche o nosso coração de muita motivação e de muito amor para a continuidade deste trabalho. E que durante o nosso sono físico nós possamos também continuar esses estudos sempre sendo orientados pelos nossos anjos da guarda. Graças a Deus. Gente, um beijão. Eu queria ficar mais com vocês, mas nosso tempo já está super estourado. Nós agradecemos a presença de todos e até o próximo Evangelho Online. E fiquem agora com a No projeto Fonte Viva, objetivamos estudar obras do Espírito Emmanuel que foram trazidas pelas mãos de Chico Xavier. A primeira dessas obras chama-se Caminho, Verdade e Vida. Nos capítulos, Emmanuel nos traz versículos do Novo Testamento, de modo que possamos aprender seu sentido com uma interpretação espírita provinda de um mentor espiritual de alta envergadura, como é o Espírito Emmanuel. Emmanuel, nesses livros, ele traz interpretações dos versículos bem detalhadas. E nós, assim, vemos aqui a oportunidade de comentar com vocês, escutar a opinião e discutir sobre o Evangelho, sobre a vivência do Evangelho, sobre essa maravilha que é o ensinamento de Jesus. Um verdadeiro convite a termos um encontro com Jesus, a tornarmos este ser tão querido, tão amigo, mais próximo de nós. No capítulo introdutório do livro Caminho, Verdade e Vida, o benfeitor Emmanuel explica o seu método de trabalho, intitulando esse capítulo Interpretação dos Textos Sagrados. Ele cita uma passagem da carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, onde ele vai mostrar a importância de se ter várias interpretações quando formos estudar os textos da Bíblia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quando Emmanuel cita o apóstolo Pedro para justificar o seu método de trabalho, ele objetiva mostrar a importância de termos várias visões de uma mesma passagem do ensino de Jesus ou dos seus colaboradores. Paulo, nas cartas de Tiago, de João, do próprio Pedro, onde ele vai buscar retirar aquela mensagem, aquele conceito de Jesus e de seus colaboradores do capítulo que está originalmente inserido, para poder aplicar em outras situações da vida, em outras circunstâncias. Já trazendo, resgatando o título do seu livro, o título da sua obra, do seu projeto, enxerga Jesus como caminho, verdade e vida. Caminho, nosso modelo e exemplo a ser seguido. A vida de Jesus em todos os seus aspectos, até os mais simples, nós não devemos deixar de observar. Até nesses aspectos mais simples, ela é uma lição para a nossa vida. Então, por isso é o caminho, é o nosso exemplo. Verdade, Jesus traz uma carga de profecia, até como a palavra de Pedro nos traz, de revelação, de ensino, esclarecimento, consolo. Então, verdade e vida. Vida nos leva a remeter à sua vivência do Evangelho. Sua vivência nos leva a ir atrás de repetir a sua conduta. Para podermos adentrar neste campo, nesta seara que o Mestre nos deixou e nos disponibilizou, é importante, primeiramente, que a gente se destitua de qualquer preconceito, que a gente se destitua desse pensamento de segregação,
esse pensamento unitário de que nós somos detentores da verdade. Emmanuel não deseja descontextualizar a mensagem de Jesus como se ela fosse perder seu significado original, mas ele considera que, por ser uma mensagem provinda da verdade espiritual, da revelação que Jesus nos traz, ela pode ser aplicada em diversos contextos da nossa vida. Ora, se Jesus ensinou algo no tempo da Judéia, da Palestina, que serviu para aquele tempo, é preciso dar um novo colorido, uma nova interpretação para esse ensinamento no século XXI, da tecnologia, dos computadores, dos tablets, dos celulares, a fim de que nós, homens do século XXI, pudéssemos absorver a mensagem de Jesus num contexto totalmente nosso. Há inclusive muitos livros. Há um livro infantil chamado O que Faria Jesus? Um livro que eu li na minha infância e que me perseguiu, vamos dizer assim, no lado positivo, durante a minha infância. Que todas as coisas que eu ia fazer, eu pensava, o que Jesus faria nesse momento? Interessante, no começo da fala de Emmanuel, ele resgata o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, quando fala do Verbo, como fala de Jesus como o Verbo, né? Jesus, como nós sabemos, é o governador espiritual do planeta. Então, o princípio, a criação da Terra passou pelos cuidados do Cristo. Então, Jesus é um desses verbos, é um desses espíritos que contribuiu para a formação do planeta. Por isso que o próprio João comenta isso e o Emmanuel faz esse resgate do primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Justamente mencionando o fato de que Jesus, como o Filho de Deus, o representante, o co-criador, representante do Criador, encarnou entre nós para poder exemplificar os seus ensinamentos. Apesar do ensinamento de Jesus ser tão forte e trazer um conteúdo moral tão profundo, nós ainda não deixamos de ter aquela posição de rebeldes que durante a história da humanidade costumamos ter. Então, por muitas vezes nós nos consideramos totalmente redentos pelo Cristo, quando na verdade Ele estende a mão dos seus ensinamentos para que nós possamos estender a nossa mão também. Então, o ensinamento de Jesus requer uma atitude nossa, requer um impulso próprio de cada um, individual, que nós ainda estamos aprendendo. Referindo-se a um método antigo de interpretação judaica chamado Harizá, onde os antigos sábios judeus colecionavam passagens das escrituras antigas do judaísmo, da Torá, dos profetas, Emmanuel monta um colar de pérolas com passagens do Novo Testamento, onde ele vai colecionar ensinos